Eu esqueci do fone. Oi, Tá me Matheus. ouvindo? Tudo Tô bem? te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tô ouvindo bem. Ah, legal, legal. Sua imagem tá um pouco, acho que tá Tá bom boa? agora, né? Tá certo. Tô Sim, pra mim esperando tá o bom. pessoal ir chegando aí, né? Brasileiro sempre chega um pouquinho atrasado nos compromissos, inclusive nas lives. Tá, tá. Tá tudo bem com você? Tá tudo tranquilo? Tá tudo ótimo, tudo ótimo. Como é que tá o clima aí? Desculpa se tiver um pouco de ruído, é porque eu tô numa casa aqui e tá tendo uma obra, mas já deve acabar. Ah, mas tá Tentei tranquilo, achar um lugar menos não. barulhento. Agora Como é parou um que pouco. tá? Como é que tá o clima aí? Aqui já tá meio, tá ficando friozinho. Né? Aqui tá quente, né? Tá esquentando cada vez mais. Pois é, o oposto, aqui já tá Felizmente, começando friozinho. felizmente. Felizmente por um lado e infelizmente por outro, porque a gente não pode sair de casa, né? Pois é, é triste Isso é você ruim. olhar pela janela, ver um lindo sol, poder Depois, sair, né? depois de um intenso inverno aqui, a gente quer sair na rua e agora não pode, mas faz parte. Pois é, mas faz parte, né? Então acho que a gente já É. pode começar. Para quem está chegando agora, né? Esse é um vídeo da série Os Bastidores das Entrevistas em Inglês, né? Os bastidores dos processos seletivos em inglês. No primeiro vídeo eu conversei sobre vídeo entrevistas, né? Conversei com a Solange Moras. Nós conversamos, a empresa dela aplica esse tipo de vídeo entrevista com o software. No segundo, né, na segunda conversa, na segunda série, eu conversei com o Cristiano Rosado, que é de uma empresa de recrutamento, ele é um recrutador bilíngue, então contou pra gente muita coisa legal. E hoje nós temos aqui o Matheus Azevedo. Quem é o Matheus Azevedo? É um influencer? É uma pessoa famosa? É um artista? Não, o Matheus é uma pessoa como eu e como você, já teve esse desafio de passar por. Não foram poucas, né, Matheus? Você sabe quantas entrevistas em inglês você fez em sua vida? Você Olha, contou? aqui não contei, mas não foram, assim, pelo menos umas 4 ou 5 entrevistas. Não, mas também no Me Brasil recordo assim, na minha... entrevista em No inglês, né? Brasil tive entrevista também em inglês e para as faculdades, por Isso. telefone. Então, teve Sim. bastante experiência para compartilhar com a gente. Então, Matheus, eu queria que você contasse um pouco sobre você, para o pessoal te conhecer, né? A sua formação, a sua atividade profissional, né? O que que você faz, a Uhum. empresa que você está, o que que você faz em inglês nessa empresa e onde você está morando, para o pessoal saber. Bom, eu sou advogado, me formei no Rio de Janeiro, na UFRJ, trabalhei no escritório de Mareste durante algum tempo, alguns anos, e resolvi vir para os Estados Unidos para fazer o mestrado. E em 2018, me formei em 2019, e desde o fim do ano passado eu estou trabalhando num escritório aqui chamado Freshfields, em Washington, Uhum. e, e trabalho com arbitragem internacional principalmente, em inglês, em português e em espanhol. Pois é. Então, o Spanish também está aí na sua vida, né? Sim, sim, o espanhol eu tô aprendendo agora. Há algum tempo, né? Assim, quando eu percebi, acho que essa é uma dica em geral, né? O ideal é você olhar para frente, olhar com um intervalo de 6 meses a um ano, e começar a estudar a língua com um pouco de antecedência, se possível. E é isso que eu fiz. Quando eu vi que eu ia entrar num escritório aqui em Washington, que a prática de espanhol era muito forte, eu resolvi estudar de antemão e agora tá mais calibrado. Exatamente. Então, você olha para frente e vê o que você vai precisar, né? Exato, exato. Eu acho Perfeito. que a língua, assim, na medida do possível, o estudo com antecedência é o melhor. Não precisa ser com 5, com 10 anos de antecedência, mas se a pessoa mira algum objetivo profissional ou pessoal em 1 ou 2 anos, o importante é começar o quanto antes. Legal, exatamente isso, né? Canso de falar isso, mas é bom, né? Uma pessoa que É. fez isso falar melhor, né? Porque Uhum. o professor falando, ninguém acredita, ninguém dá bola. Mas enfim, me conta aí, olha, a gente tem, né? Quando eu faço os treinamentos, eu sempre explico os tipos de entrevistas que as pessoas podem ter. Então, o primeiro tipo, por exemplo, que no Brasil é muito comum, é a entrevista com um brasileiro. Você já teve uma entrevista em inglês com um brasileiro? Já tive entrevistas, bom, no processo seletivo dos escritórios americanos, há entrevistas feitas por brasileiros que trabalham aqui e por americanos ou franceses ou espanhóis que trabalham aqui também.
Tá, Depende então da você equipe, teve mas sim. entrevista com brasileiro, você teve entrevista com estrangeiro nativo da língua inglesa e estrangeiro de outros países, certo? Sim, exatamente. Exatamente. Qual é a principal diferença entre esses três tipos de entrevistas que você pôde observar? Marise está aí Olha, entrando, falando. olha, eu acho que a principal diferença é a diferença cultural, e social, né? É claro que a gente no Brasil se comporta de uma forma, e se comunica de uma forma, nos Estados Unidos é diferente e em outras nacionalidades é diferente também. Então, isso se reflete nas entrevistas. A entrevista por uma pessoa brasileira, em regra, é uma entrevista onde um brasileiro entrevistado ele já tem uma afinidade natural por compartilhar a mesma nacionalidade, a mesma cultura do entrevistador, enquanto numa entrevista você desculpa o barulho, tá, tá com muito barulho ou tá bom? Dá pra ouvir? Não, não. Só a Tá, conexão que não então, tá assim muito legal, então de vez em quando dá uma that's all right. cortada no que você está falando. Não, tudo bem. Bom, então, a cultura, né, a diferença cultural do entrevistador e do entrevistado sempre faz uma diferença. Então, a minha preocupação era sempre saber a nacionalidade da pessoa que estava me entrevistando e a diferença principal é no trato mesmo, na forma de se portar, na forma de falar e, e como cumprimentar e qual assunto poder abordar, né? É sempre importante tentar quebrar um pouco o gelo da entrevista. As entrevistas por americanos tendem a ser entrevistas mais formais, onde há uma preocupação menor em quebrar o gelo. Eu acho que o brasileiro, em regra, tem uma preocupação em quebrar o gelo um pouco da entrevista e falar um pouco sobre a amenidade. E o americano não tem tanta essa preocupação, essa é a minha percepção. Não só o americano, mas o europeu também, em geral, não tem tanta essa preocupação. Então, às vezes cabe a nós, os entrevistados, tentar quebrar o gelo, mas de uma forma muito sutil e oportuna, só se tiver oportunidade. Se não tiver, mantém a formalidade, porque é isso que é esperado. Mas é bom, a mensagem saiba a nacionalidade da pessoa e tente pesquisar um pouco mais, saber de pessoas que tiveram entrevista, eu acho que por isso que essa live é boa, e pesquisar um pouco mais sobre a nacionalidade, quanto tempo a pessoa está vivendo fora do país dela, né, que era o meu caso, por exemplo. Às vezes é uma forma de criar afinidade também com o entrevistador. São duas pessoas que vivem fora dos seus países, então pode ser uma forma de você criar uma certa afinidade que existe naturalmente quando é um entrevistador brasileiro, mas quando é um entrevistador estrangeiro, essa afinidade não existe. Uhum, entendi. Tem uma pessoa aqui que perguntou, Matheus, há quanto tempo, né? Isso já ia fazer parte das minhas perguntas, mas já que alguém perguntou, né? Vamos aproveitar. A Beth aqui perguntou quanto tempo você estuda inglês e como é que foi a sua primeira entrevista em inglês da sua vida? Tá. Bom, eu estudei inglês desde muito pequeno, para ser sincero, meus pais sempre me influenciaram, mas quando eu era criança eu não aprendi o inglês efetivamente. Eu fui aprender o inglês quando eu vi que eu queria fazer um mestrado. Eu já tinha contato com a língua, mas não falava, não tinha prática para falar muito, escrever muito, nem tinha o hábito de ler em inglês, muitos livros, etc. Então, quando eu vi, mais ou menos, de 6 meses a um ano antes do meu projeto de ir fazer o mestrado nos Estados Unidos e fazer o TOEFL também, que é a prova preparatória, eu comecei a estudar inglês, comecei a fazer aula particular, e daí em diante mudou completamente, porque a partir de então eu realmente comecei a aprender inglês. Matheus, está cortando um bocado assim a sua ligação. Não sei se a internet está com problema, não sei se é o aparelho que você está usando. Eu estou entendendo, Legal. mas está meio dando uma cortada, né? Então, o Matheus falou então que ele já teve uma trajetória desde criança que ele estuda inglês, né? Mas que não era assim tão natural, não era tão empenhado como depois, quando ele precisou, que começou a fazer aula individual, certo, Matheus? Exatamente, exatamente. Eu tô com medo de Exatamente. tirar o áudio aqui e começar a pegar muito barulho da obra aqui. Vamos tentar fazer assim. Se não der certo, a gente muda. Porque às vezes esses aparelhos têm mais interferência, né?
Sim, Mas aí vamos continuar. Eu acho que tá. Eu tô entendendo tá, o que você tá falando, mas eu tô achando que tá, de vez em quando dá umas cortadas assim. tá bom. Tá. Aí, me conta como é que fez diferença na sua vida, né? Ter estudado inglês durante todo esse tempo, ter se dedicado ao inglês. Não só quando você era criança, mas depois, quando você entendeu que o inglês ia realmente ser necessário. Que diferença fez na sua vida pessoal e na sua vida profissional? Bom, eu acho que eu ia falar exatamente sobre isso, né? A língua não é, ela não tem desdobramento só profissional, ela tem desdobramentos pessoais também. Eu acho que pelo lado profissional, no Brasil, né, que foi quando eu comecei a estudar inglês, a gente sente que muita gente tem o hábito de ler inglês no dia a dia, de ler alguma matéria de jornal, de repente, ou ler alguma música, a letra de alguma música e tal, mas não tem aquela fluência necessária para entrar numa conversa, para escrever um documento um pouco mais formal e etc. Então, essa é uma carência, eu acho que em quase todas as profissões, mesmo eu, na época, eu trabalhava no escritório que já tinha o uso do inglês muito presente, muitas das coisas que a gente fazia em inglês, mas quando eu comecei a estudar, eu vi que muitos colegas meus vieram me perguntar se para revisar documento, ou então pediam para eu entrar em reuniões onde a gente seria em inglês. Então, eu acho que isso é muito válido, porque assim, a gente vive num ambiente que as pessoas falam inglês, mas não tem segurança, né, para escrever e conversar em inglês. Então, acho que pelo lado profissional, mesmo para quem não tem nenhuma pretensão de morar nos Estados Unidos ou fora do Brasil, eu acho que faz diferença nas mínimas coisas do dia a dia, já abre portas dentro do ambiente de trabalho, porque você passa a ser conhecido como uma pessoa que sabe inglês e tem segurança para revisar um documento, tem segurança para escrever, acho que isso tem segurança para ser participar de uma reunião, então você passa a ser convidado para reuniões que você talvez não fosse, mas por conta do seu inglês abre essa oportunidade. É, e no lado, então acho que no lado profissional tem todas essas vantagens, além de, óbvio, o contato com pessoas de outros países. Acho que qualquer pessoa na América Latina, principalmente, muita gente se comunica bem em inglês, no estado, clientes americanos, Europa. Acho que o inglês ele abre, sem dúvida, portas para o mercado internacional, se for o caso. No lado pessoal, e só para concluir, essas portas assim são interessantes porque a gente nunca sabe, né, quando elas vão abrir. Às vezes a gente tem hoje não vê assim, não tenho hoje eu não tenho nenhum cliente inglês, nenhum cliente americano. Hoje eu não me comunicaria no meu dia a dia em inglês, mas daqui a 6 meses, um ano, isso vai ser necessário, pode ser necessário. E se a pessoa resolver estudar inglês a partir daquele momento, ela já vai sair um pouco atrás. Óbvio que é possível, óbvio que é recomendado, mas já vai sair um pouco atrás. Então, às vezes, é importante tentar, como eu falei antes, ver um pouco na frente e ver se essa oportunidade pode surgir na frente, porque quando ela surgir, você já vai estar mais preparado, né? E Exatamente. na vida pessoal também eu acho que faz toda a diferença e é muito bom, assim, questão dos livros, né? Você poder abrir um pouco a mente e ler livros em inglês, então abre um leque de oportunidades de acesso a outro tipo de informação, ler os jornais, não ficar limitado. A gente sabe que a gente tem questões da imprensa hoje em dia brasileira e no mundo todo, então para quem domina o inglês é muito fácil se você quiser pesquisar sobre um determinado assunto, você consegue pegar jornais diferentes, de diferentes países e ler, talvez, às vezes, direto da fonte do país onde está publicando aquela matéria de jornal sobre aquele assunto específico. Acho que isso é muito importante na vida pessoal. Para viajar, evidentemente, é muito, muito relevante, porque saber se comunicar é muito bom. Quando você chega num país, você consegue se comunicar, consegue ler um cardápio, consegue falar nos restaurantes, consegue fazer amizades, porque também em qualquer país, se você ficar no hotel, por exemplo, vai ter as pessoas em regra vão falar inglês, mesmo os turistas vão falar inglês, o staff do hotel vai todo falar inglês. Então, para se comunicar facilita muito e não precisa de um inglês super avançado para fazer isso. Um estudo regular de inglês durante 6 meses, um ano já é o suficiente para conseguir se comunicar. E
Então, acho que na vida pessoal também abre essas oportunidades, né, para conhecer outras pessoas, conhecer outras culturas. E a comunicação é essencial, né? Então, quanto mais línguas eu acho a gente souber falar, melhor, melhor. Mais portas nós abrimos para nossas experiências Perfeito. profissionais e pessoais. Perfeito. Então, resumindo a história, na questão profissional, você não só, né, não precisa nem dizer que as oportunidades, né, aparecem, você consegue aproveitar melhor as oportunidades, né, e as melhores oportunidades, mas também você ganha, né, pelo que eu entendi, você percebeu que você ganhou melhor visibilidade dentro da empresa que você trabalhava, então as pessoas começaram a Exatamente. contar com você, né, lembrar de você no momento que havia aquela demanda com a língua, né, uma demanda mais, né, mais que exigia um desafio maior. E na vida pessoal, ele basicamente melhora suas experiências, né? Com viagens, suas Exatamente. experiências de vida e conhecimento. Perfeito, é isso mesmo. Exatamente. Né? Agora, voltando aí para as entrevistas, todas as entrevistas aí que você já fez, né? A colinha que o Uhum. pessoal sempre quer, não adianta. O pessoal sempre quer saber das perguntas que são feitas, né? Qual, assim, dessas entrevistas todas que você já passou, então, né, com brasileiro ou com estrangeiro, aqui no Brasil ou aí nos Estados Unidos, onde você está agora, qual é a pergunta assim, que você viu mais comum? Assim, nossa, essa pergunta eu já tenho que me preparar porque eu sei que eles vão perguntar. Eu acho que há duas perguntas que são muito comuns. Uma delas é o que você se imagina fazendo daqui a 5 anos, ou daqui a um ano, 3 anos, ou 5 anos, ou 10 anos, dependendo da pretensão do entrevistador. E são perguntas comuns e desafiadoras ao mesmo tempo. É uma pergunta comum e desafiadora ao mesmo tempo, porque é uma pergunta na qual o entrevistador quer saber se o seu plano profissional combina com o plano profissional da empresa. Qual a sua pretensão salarial nos próximos 5 anos, qual a sua pretensão na carreira, se você pretende ficar muito tempo na empresa, se você quer ficar pouco tempo na empresa. Então, eu acho que essa é uma pergunta muito comum por isso, porque o entrevistador quer saber qual é a pretensão do entrevistado, e porque também é uma pergunta difícil e acaba sendo uma pergunta boa para o entrevistador, para conhecer melhor o entrevistado e saber se o entrevistado está preparado, né? Se é aquilo mesmo que ele quer, se quer entrar na companhia, por quanto tempo. Eu acho que tem uma outra pergunta que é muito comum, e eu acho que talvez essa seja ainda mais difícil, é a pergunta de por que estamos fazendo essa entrevista, ou seja, por que o entrevistado quer entrar, quer fazer parte da empresa, do escritório de Uhum, advocacia, né? Eu acho que essa vem a ser a pergunta mais difícil, porque com isso você precisa mostrar o seu nível de conhecimento do lugar que você quer trabalhar. E sendo uma pessoa de fora que está sendo entrevistado, às vezes você não conhece ninguém que trabalha na empresa e tudo mais, é mais difícil você ter uma informação assim, saber, no meu caso, no escritório de advocacia, saber quais os tipos de casos são tratados por aquela empresa, quais são exatamente as pessoas que cada um daquele time, né, de advogados faz em termos de casos e arbitragens, no meu caso, arbitragens e tal. Então, eu acho e isso, por outro lado, para o entrevistador é relevante porque ele quer saber o seu nível de conhecimento da empresa e se ele quer saber se você se preparou para aquela entrevista e se você realmente quer entrar ali naquele ambiente de trabalho ou se você simplesmente está fazendo a entrevista porque quer começar a trabalhar em algum lugar. Então, óbvio, isso depende muito do contexto da entrevista, mas eu acho que é uma pergunta difícil, porque uhum. mede o nível de pesquisa do entrevistado para aquela entrevista e, ao mesmo tempo, no momento que o entrevistado não tem muita informação. Então, essa atividade de pesquisa, de ver o website da empresa, ver no meu caso, os advogados publicam muitos artigos, então eu li os artigos que os advogados que eu ia me entrevistar tinham escrito, eu lia os casos em que eles tinham saído na mídia para saber se eles me perguntassem alguma coisa nesse sentido. Eu falo, olha, porque eu soube desse caso, é um caso interessante, eu quero trabalhar com casos como esse e tal. E também tem uma resposta preparada para se for o caso, se você falar alguma coisa, olha, eu queria muito trabalhar com esse tipo de caso. Aí o escritório fala, olha, mas a gente não faz muito esse tipo de caso. É bom ter um plano B também, porque Uhum. como não é possível saber o dia a dia, na maioria dos casos, não é possível saber o dia a dia da empresa, interessante ter um plano B para quando aquela sua resposta que você preparou, que você pensou,
não é a resposta ideal. Então, tem que ter um plano de fuga, por exemplo. Ah, mas tudo bem, mas eu tenho experiência com esses outros casos também, e isso, também Uhum. gosto de fazer isso e tudo mais. E quem sabe Interesting. futuramente a gente não consegue um caso semelhante, ou seja, tentar amarrar de alguma forma. É interessante ter uma resposta Exatamente. nesse sentido. Então, assim, essas perguntas que você falou que são comuns, que também são difíceis, desafiadoras, né? Lembrando que nós estamos Sim, falando em responder isso aí em inglês, né? Em exatamente. português, quem está chegando Ah, aí agora, nós estamos falando responder isso em inglês, né? Então, essa coisa que você falou da por isso o pesquisa, treinamento né? é fundamental. Pois é, essa coisa que você falou da pesquisa sobre a empresa, eu acho fundamental, né? Até porque você começa a entender até o vocabulário da empresa mesmo, você falando inglês, né? Pensando na questão do inglês. Ah, como que eu vou falar dessa empresa em inglês? Você entra lá no site da empresa, né? Você pode mudar para inglês. A maioria das empresas, principalmente multinacionais, se você for fazer entrevista no Brasil, você consegue ir lá mudar a bandeirinha do site, você consegue ver tudo em inglês. É maravilhoso para você entender qual é o vocabulário que a empresa usa para aquele tipo, né? Se for um cargo muito técnico. É uma dica assim, Uhum. maravilhosa, realmente pesquisar os materiais que a empresa oferece para poder falar da empresa usando Sim. as palavras certas, né? Não só o que Sim. você conhece E por aí. principalmente tentar ver o que que a empresa como a empresa se diferencia dos concorrentes, ou seja, por que aquela empresa em específico e não um concorrente, porque às vezes a atividade é muito semelhante, mas se você demonstra que você quer entrar exatamente naquela empresa por alguma característica específica da empresa, é uma questão motivacional extra assim, para o Uhum. entrevistador, que ele vai sentir uma identificação maior entre o entrevistado e a empresa específica que ele tá postulando a vaga, e não É, pode simplesmente uma ser, né, uma boa atividade. resposta para a pergunta Why should we hire you, né? Exatamente, porque, assim, vou dar um exemplo na advocacia, muitos escritórios são premiados com prêmios, assim, de melhor escritório do ano e tudo mais, e tem vários tipos de prêmio. Então, chegar um entrevistado e responder, eu quero trabalhar aqui porque é um escritório muito premiado, assim, não é uma resposta, porque assim como esse escritório, outros escritórios são premiados. Então, o importante é saber em que especificamente o escritório ou a empresa que a pessoa está sendo entrevistada se diferencia das demais e quanto melhor conseguir trabalhar essa resposta, com Uhum. certeza vai sair na frente da entrevista. Então, uma super dica aí, pessoal. Já faz o dever de casa, né? Do your homework, né? Nos Estados Unidos Ah, eles usam muito isso, né? Do your sim, homework. I sempre. did my homework. E Você sempre vamos lá. pedia para eu fazer muito meus homeworks. Ah, é. Homeworks, né? A palavra tão temida, essa palavra tão temida, né? Então, aí você mencionou que essas são as perguntas mais comuns. As comuns. Eu iria te perguntar qual que você achou mais difícil. Foram essas ou teve uma Hum. pergunta que você teve que você, nossa, essa aí, ai, quase É, caindo da minha cadeira. eu A acho cadeira tá meio ruim. que Eu acho que essas duas perguntas, eu pensei nelas justamente porque foram as que me desafiaram mais. Eu acho que são perguntas, talvez uma pergunta difícil é uma, e bem provável também, é sobre a experiência da pessoa, né, naquele setor. Eu acho que é uma pergunta difícil porque muitas pessoas não têm experiência na área que elas estão buscando Uhum. ser entrevistadas. E eu acho que é importante ser honesto nesse momento. E eu tenho alguns Tô me amigos que zoando já na rede comentaram que eu quase comigo. caí aqui, gente. Até o pessoal me zoando aí. É, eu, é, eu acho importante ser honesto nesses momentos e não tentar inventar uma experiência, porque o entrevistador ele percebe. E Uhum. quando a pessoa Exatamente. entende do assunto, está falando sobre alguma coisa que ela trabalhou, ou seja, um trabalho, um projeto que está muito presente na vida da pessoa, né? Porque experiência é isso. Quando a pessoa simplesmente leu alguma coisa na internet e está tentando reproduzir ali na entrevista. Isso que você falou, Então, eu Matheus, é acho. fundamental, porque as pessoas acham que elas têm que memorizar as respostas, né? Porque em inglês eles não se sentem seguros, e aí eles vão, pegam uma resposta pronta e memorizam a resposta, mas se ele perceber que está uma coisa muito robótica, ele vai fazer mais perguntas sobre aquilo, e aí ferrou, né? Exatamente, porque o entrevistador ele vai começar a espremer, né, digamos assim, para saber até onde a pessoa vai e é para saber se a pessoa está confiante no que ela está dizendo. Então, assim, é muito importante ser honesto nesses momentos e questão de experiência ou qualquer outra também.
Be olha, não honest. tenho experiência com isso, tenho interesse, né? O que é fundamental Uhum, é ter interesse em aprender e interesse em trabalhar com o assunto, porque se o entrevistador tem a impressão que a pessoa está falseando alguma informação ou não está sendo honesta, aí pronto, aí quebra a empatia, né? Criada, que é uma questão importante da entrevista, é a criação de empatia. E uma mentira, um dado falso, alguma coisa assim, quebra totalmente a empatia da uhum. entrevista. Então, totalmente desaconselhado. Acaba sendo uma pergunta difícil, porque ser sincero nos momentos de fraqueza na entrevista é sempre difícil. Verdade, porque ainda mais em inglês, como a gente já falou, né? Que as pessoas querem dar a Exatamente. resposta perfeita. E aí memoriza coisas que Exatamente. de repente não vão saber justificar. Aí dentro dessas perguntas assim que você teve que lidar com, houve algum momento que você não entendeu que eu tive essa semana eu fiz um treinamento de uma pessoa que já tinha passado por outra experiência de seleção e ele falou que teve uma pergunta que ele não entendeu de jeito nenhum e aí a gente até estava treinando como é que faz quando você não entende a pergunta. Você teve isso? Você não entendeu o que o recrutador perguntou? Sim, aconteceu. Em todas que eu me recordo, em todas as vezes eu pedi para repetir a pergunta e eu entendi. Na segunda vez, né? Eu acho importante pedir para repetir. Eu acho que muita gente fala, finge que entende, ria e responde, mas não é adequado porque de novo, se o entrevistador perceber que você não entendeu a pergunta, que você está criando uma resposta que não é adequada, ou às vezes você vai rir numa pergunta que é uma pergunta séria, Pois ou às é, né? vezes ficar sério numa pergunta que era uma pergunta totalmente irônica ou para descontrair, pega mal e o entrevistador quer saber a sua capacidade também de entender uma ironia, de entender quando ele está sendo um pouco mais sarcástico, quando ele não está sendo. Então, acho que falsear isso tudo quebra a empatia. Então, é melhor perguntar, olha, não entendi, é perfeitamente normal, isso é do dia a dia, da língua, de qualquer língua, na verdade. Mesmo comunicando em português, às vezes acontece você não entender uma pergunta. E acho que não há problema nenhum. Em inglês, não entendi a pergunta, e se não entender de novo, talvez, enfim, não aconteceu comigo, mas talvez eu tentaria eu reformular a pergunta, Uhum, ou tem isso dizer, olha, também. desculpa, não entendi, não entendi. Aí a pessoa vai reformular a pergunta de uma outra forma, É, e exatamente. às vezes a pessoa está até sendo irônica, e por isso mesmo o entrevistado não entende a pergunta, né, num momento mais de tensão. E aí o próprio entrevistador vai falar assim, não, desculpa, eu tava sendo irônico, ou seja, estava fazendo um pouco de brincadeira aqui e volta pro rumo da entrevista. Então, eu acho importante falar, não entendeu, é importante ser transparente e dizer, olha, desculpa, não entendi. Perfeito, perfeito. Agora, me fala algum caso interessante que aconteceu aí nessas suas trajetórias aí de entrevista em inglês. Compartilha aí com a gente algum caso interessante que você acha aí que o pessoal pode É, aprender uma lição. teve um caso interessante que foi, bom, eu estava sendo entrevistado para um escritório e existia uma ordem, né, na entrevista. Só que me avisaram a ordem quando eu cheguei no escritório, iam 3 pessoas iam me entrevistar, só que eles trocaram a ordem dos entrevistadores. Eu não sabia e eu conhecia o terceiro entrevistador, mas eu não conhecia os 2 primeiros, não consegui ver foto deles na internet, não sabia absolutamente nada deles. E aí, quando chegou o segundo, ele não se apresentou, sentou na cadeira e começamos a conversar. E eu, achando que era a ordem que tinham me dado antes, eu comecei a chamar a pessoa pelo nome que tinham me falado. E a pessoa não me corrigiu. Continuou tratando normalmente, o nome errado, eu estava falando outro nome. Sério? E aí no, e aí no final a pessoa me deu o cartão dela e eu percebi o erro. E Oh. aí Mas a eu pessoa também fiquei nem na comentou, dúvida. né? Podia ter falado, Pois né? Sem é, podia problema, ter não podia. falado, eu também acho, mas assim, a pessoa me deu o cartão dela e aí eu vi no cartão, eu fiquei na dúvida, eu comento ou não comento, mas eu resolvi comentar. Falei, poxa, eu tô vendo aqui que o seu nome não era esse, era outro. Eu achei que você fosse me entrevistar em segundo lugar, mas essa não foi a ordem que me deram antes, até para tentar também justificar um pouco de eu estar chamando a pessoa pelo nome incorreto. Então, eu acho, às vezes, isso é importante, porque
eu pensei nesse episódio porque às vezes a gente se vê numa situação que a gente fica, deixa passar, deixa pra lá, cometi esse erro, deixa pra lá, mas às vezes é melhor ser transparente de novo e falar, olha, desculpa, eu errei seu nome, me deram a ordem errada e foi por isso. E aí ele riu, eu ri também, e aí ficou um clima descontraído. Se eu tivesse deixado passar, talvez ele ia sair da sala com a impressão de que eu não sabia qual era o nome do entrevistador e tudo mais. Então, acho que às vezes em algumas situações é melhor ser transparente, falar assim, opa, me enganei, opa, desculpa, e tentar ser transparente, porque são coisas que acontecem no dia a dia, para todo mundo. Perfeito. Perfeito. Isso que você falou é importantíssimo, porque quando as pessoas estão fazendo alguma coisa, né, em inglês, elas meio que paralisam, né? Correu qualquer coisa É, fora do planejado, elas paralisam. E aí não consegue fazer nada. Por isso que é importantíssimo treinar. Né? Qual é a diferença do treinamento? O treinamento faz com que você se familiarize mais com aquela prática. Quanto mais familiarizado você estiver com aquela atividade, mais confortável você vai se sentir e mais preparado você vai estar para qualquer situação, né, inusitada, diferente. Conta para a gente, então, em relação à preparação para essas entrevistas. Como foi essa preparação e que diferença que fez no resultado delas? uhum. Bom, eu acho que a preparação realmente é fundamental. Ser entrevistado em outra língua, em português já não é uma tarefa muito trivial. Em inglês claro que é mais difícil. Então requer mais preparação. Acho que quanto mais conhecimento a pessoa tem na hora da entrevista e o vocabulário em inglês, o vocabulário que ela pode querer usar e as perguntas que ela pode querer fazer, melhor. Eu acho que na minha preparação em específico, como eu acho muito importante, como eu estava sendo entrevistado aqui nos Estados Unidos por pessoas americanas e não americanos, e falando inglês, para mim foi muito importante conhecer um pouco das pessoas que estavam me entrevistando e principalmente o sotaque, desculpa, o sotaque dessas pessoas falando inglês, porque um francês falando inglês é diferente de um americano falando inglês. E mesmo os americanos, eles trocam muito o sotaque, assim, é um país tão grande quanto o Brasil, e a gente pode imaginar como as expressões mudam, né, de uma pessoa para outra, o vocabulário e tudo mais. Então, uma coisa que eu tentava fazer é ver vídeos da pessoa na internet, tentava achar algum vídeo, algum no YouTube ou alguma palestra que a pessoa deu para tentar assistir a palestra. Acho que é uma forma de ganhar conteúdo sobre o entrevistador, porque você pode aprender sobre o assunto que o entrevistador falou na palestra e também se acostumar um pouco com o sotaque, com o vocabulário que a pessoa utiliza, com a forma de se portar, ver se a pessoa é mais descontraída, porque a gente tem a regra, né, que o americano é mais formal, que o europeu é mais formal, mas há exceções, há muitas exceções. Então, é interessante ver a pessoa falando publicamente, porque dá para ter uma noção boa do sotaque, da forma da pessoa se portar, se a pessoa é mais descontraída, se é mais formal, se é mais direta ou se é mais indireta, e se enrola mais ou se fala mais na lata, como diríamos no Brasil. Então, acho que isso foi uma etapa importante, conhecer o entrevistador e conhecer a partir de vídeos para tentar saber um pouco do sotaque da pessoa que está me entrevistando. É claro A que em gente muitos fez momentos isso isso, não era lembra? possível. A gente Lembro, fez lembro, isso, né? A gente pesquisou, a gente achou um vídeo sobre uma das suas lembro. entrevistadoras, né, tal. Exatamente. Ela tinha um sotaque péssimo, porque ela era francesa Então, e sotaque isso é muito uma dica difícil. fundamental. Então, assim, pode ser É. que você não encontre um vídeo, né, da pessoa falando, né? A gente conseguiu encontrar, né, ela conversando lá Uhum. numa roda de debate, mas, por exemplo, se você não vai encontrar o vídeo da pessoa falando, mas você pode encontrar pessoas com a nacionalidade parecida. Então, você sabe que você vai ser entrevistado por um chileno. Eu já tive alunos que iam ser entrevistados em inglês por pessoas, né, da América Latina, né, do Chile, sei lá. Então, assim, vamos ver como é que é um chileno falando inglês? Então, a gente botava lá para saber. Assim, eu nunca Sim. falei com ninguém com inglês da Jamaica. Eu já entrevistei uma professora jamaicana. Eu Uhum. não tinha ideia de como era o inglês da Jamaica, então eu comecei a pesquisar no YouTube como é que são os jamaicanos falando inglês, para você se familiarizar. Isso aí é Não, é fundamental muito mesmo. diferente, é fundamental, sim. Bom, também se não der para ver o vídeo, tentar. O ideal é sempre conversar com alguém que passou pela entrevista, né? Eu acho que essa é uma fase preparatória muito importante também. É buscar, mesmo que seja uma pessoa que não seja da sua rede de contatos, geralmente, assim como eu estou fazendo aqui, em dar dicas e tudo mais,
mais. Acho que todo mundo se dispõe, principalmente de brasileiro para brasileiro. Acho que a gente tenta ajudar sempre. Então, eu também fazia isso. Eu buscava pessoas que estavam trabalhando naquela empresa, brasileiros, mesmo que eu não conhecesse, e perguntava e abordava. E olha, tem uma entrevista, será que você pode me dar umas dicas? E aí, geralmente é melhor, porque a pessoa a gente passa um pouco do sotaque, um pouco da personalidade do entrevistador e tudo mais. Então, se possível, contatar alguém que já foi entrevistado por aquela pessoa é o ideal. E requer preparação, porque tem que pesquisar, tem que perguntar, tem que contatar as pessoas. É um trabalho de pesquisa mesmo, porque afinal de contas o que está em Sim. jogo, né? Pode ser o emprego da sua vida, pode ser aquela chance de ouro, né? Que você não É. vai ter nunca mais na sua vida. Então tem que estar realmente preparado. Tá? E finalmente, aí, para a gente fechar, Matheus, qual é a dica que você dá para pessoas que estão, né? A realidade que a gente tem são pessoas que estão para se candidatar a vagas, né? Que nunca fizeram entrevistas em inglês, mas que podem vir a ter, eles estão se candidatando porque querem, né, oportunidades melhores. Ou pessoas que já fazem mesmo, mas têm dificuldade. Qual é a principal dica que você dá? Você que tem já experiência nessa área aí, né? Já tá Olha, cascudo eu em entrevista diria em que inglês. eu diria que a dica principal é praticar o inglês, praticar bastante, tentar falar, ligar para os amigos e praticar com amigos que possam praticar inglês. Acho que não adianta, muitas vezes a gente fala, eu sei falar inglês, eu estou seguro. Pratica, tem que estar na ponta da língua, e quanto mais relaxado você estiver na entrevista, melhor. E esse relaxamento passa pelo domínio da língua, porque sem dominar a língua você acaba ficando tenso e pensando muito antes de falar e tal. Então, praticar o inglês é fundamental. A segunda dica seria não ter medo de falar, porque muita gente chega nas entrevistas, eu passei por isso também, como a gente fica muito nervoso no início, acaba tendo um receio de falar e fica muito quieto, ou quando vai falar, fala muito baixo, não imposta a voz. Então, essa é uma dica interessante. Mesmo que você não esteja seguro para a entrevista, tente entrar de forma concentrada, evidentemente, mas também relaxado, para não colocar muita tensão no ambiente, porque isso o entrevistador também percebe, evidentemente. E quando tiver que falar, fale postando a voz. Não tem problema cometer, eu acho totalmente tranquilo cometer um ou dois erros de inglês, não é um problema, porque acho que todo mundo comete. Eu trabalho aqui com pessoas, atualmente a minha equipe tem gente de toda a América Latina, e todos cometem um erro ou outro quando estão falando inglês, trocam uma preposição, aqueles erros mais comuns, né, da gramática, trocar uma proposição, às vezes troca um pouco o tempo verbal, ainda mais porque o inglês na oralidade ele é muito mais informal, e então é quase assim, mais, digamos, tem uma flexibilidade maior, né? Então, não tenha medo de falar, mesmo que não tenha certeza de como formular a frase, formule a frase, fale, porque eu acho que a postura conta muito, né? Não só ter um inglês perfeito, é óbvio que é bom, mas eu acho que a postura conta bastante. Então, ter uma postura de conversar, de postar a voz, não falar muito baixo e estabelecer um contato mesmo com o entrevistador, acho que é fundamental. E se não souber falar do jeito que gostaria de falar, pense de outra forma. Eu acho que isso no inglês é muito comum. Os americanos fazem isso toda hora. Eles começam a falar e no meio da frase eles desistem do que iam falar e falam de outra forma, porque eles mesmos se confundem às vezes. Olha, eles mesmos se confundem com a gente. Se confundem. Eles falam, muito comum numa conversa com o americano, escutar you know, I mean, e depois eles I mean refraseiam nothing, né? toda. I mean Exatamente, nada. Aí exatamente. já Eles ficam bateu. assim e aí depois reformula a frase completamente. Então, assim, não sabe falar de um jeito, fala de outro. Começou a falar, não sabe terminar a frase, fala assim, I mean, troca, you know, troca, porque isso é muito comum e não tem por que ter vergonha de Uhum. falar isso. Show. Que diferença, assim, rapidinho, que um Uhum. treinamento especializado você sentiu, assim, que melhorou para você estar mais preparado para as entrevistas? Caso o treinamento que a gente fez.
Uhum. Olha, eu acho que faz muita diferença, né? Ter um profissional ajudando com as dicas, porque é muita coisa e geralmente quando a pessoa está num processo seletivo, você pode ter mais de uma entrevista, pode ter 4, 5 entrevistas no intervalo de uma semana, como foi o meu caso. Então, isso demanda muito tempo de preparação, então ter alguém orientando em como se preparar, em como se portar, quais são as perguntas mais comuns, tudo o que a gente falou aqui hoje, ganha-se muito tempo. Evidentemente, eu acho que é muito importante e é uma forma de praticar, porque treinar, tem gente que gosta de treinar com espelho, eu não gosto muito. Então, ter alguém para conversar, para interagir, para se acostumar ao conteúdo do que vai ser tratado na entrevista, eu acho que é fundamental. Para quem pode, Legal. evidentemente, eu acho que é fundamental. E complementando, ter um feedback, né? Ter um feedback, Exatamente, né, exatamente. de como melhorar. Porque, Perfeito. afinal de contas, Sim, é o que sem eu dúvida. sempre falo, né? Uma entrevista em inglês não é para você sobreviver, você tem que passar bem. Né? Não é a prova oral do seu curso de inglês que você tem que passar na média. É uma coisa que você tem que Exato. realmente destacar. Então, tudo que você puder fazer que estiver dentro do seu alcance para melhorar e aumentar esse resultado, né, essa performance, eu acho que é super válido mesmo. Então, eu queria, Sim, terminando aqui, queria agradecer muito, né, de a sua nada. participação riquíssima, experiência riquíssima, né? E você está aí falando, para quem chegou agora não pegou o começo, Matheus está nos Estados Unidos, está compartilhando com a gente todas as experiências que ele teve com entrevistas em inglês, que foram bem sucedidas, né? Algumas, nem todas são, óbvio, a vida é assim, É mas claro que não. com certeza onde ele está agora, ele não estaria se ele não tivesse sido bem sucedido nas entrevistas, tá? Então, quem perdeu o início, pode ir lá no IGTV, que automaticamente o vídeo já vai para lá. E amanhã, né, para quem não sabe ainda, a English Schedule promove aulas gratuitas todas as sextas-feiras, às 6 horas. E baseando aqui nessa conversa, né, amanhã eu vou falar sobre como fazer a pergunta, né, se você não entender, né, o que a pessoa falou. Se o recrutador fez uma pergunta e você não entendeu, o que, que você pode dizer para ele, né, todas as diferentes maneiras. Matheus, quando você não entendeu o que o recrutador falou, o que, que você falou em inglês para ele? I'm sorry, could you repeat, please? Né? O brasileiro Muito tem mania de falar simples. assim, né? What? Eu ouço demais isso. What? Não fala em what. É, Então, amanhã nós vamos aprender diferentes boa. maneiras, né, de você expressar e quais são as situações também, porque às vezes você não entende, às vezes é vocabulário que você não tem, você realmente não tem como entender. Então, o que, que você faz se a pessoa fez uma pergunta que tem um vocabulário que você não sabe? Como é que você pode fazer? Às vezes é uma questão de conexão, né? Teve um problema técnico, como expressar esse problema técnico. Então, tudo isso a gente vai aprender amanhã. Então, apareçam aí amanhã às 6 horas. Tá, Matheus, de novo, muito obrigada, foi riquíssimo, amei, tô morrendo de saudade de De você, nada. espero que você tenha Sim. muito, desejo muito, muito sucesso aí para você nos Estados Unidos, né? E cada Obrigado. vez que você tenha voos mais altos. Obrigado, obrigado. Foi um prazer entrar aqui e falar um pouco, conversar com você. Tem tempo que a gente não se fala. E espero que para quem conseguiu assistir, que tenha pegado boas dicas aí e boa sorte nas entrevistas. Com certeza, as pessoas aproveitaram muito. Quem não aproveitou agora vai aproveitar depois que vai ficar lá no GTV. Então, beijão, Matheus, fica com Deus. Tá? Beijo, Tchau, beijo. Tchau, tchau. tchau.